Perfeito. Então, os automóveis, né, tradicionalmente a gente conhece o automóvel como sendo uma máquina, vamos dizer assim, né, que usa a energia térmica, né, da queima de um combustível, né, e essencialmente esse combustível é o combustível fóssil, né, a gente pode falar hoje em termos de gasolina, diesel, né, e também o gás natural veicular, né, que esse processo é um processo termodinâmico. Na verdade, acontece a admissão do ar, né, assim como o combustível pulverizado, e esse combustível ele explode dentro de uma câmara, né, de combustão, né, que são os cilindros do veículo. Então, esse consumo, né, desse combustível, né, e a sua queima, ela emite, logicamente, poluentes, né, que são resíduos, né, principalmente o CO2, né, que é lançado, o CO e o CO2, né, que são lançados na atmosfera. Então, esse modelo, vamos dizer assim, que foi elaborado, né, que é utilizado já há mais de 120, 150 anos, né, ele tem como essência, né, a extração do combustível, né, basicamente o petróleo, e a sua queima, né. Então, nesse processo, né, para a geração de trabalho, né, a energia gerada, então, é chamado trabalho útil, né. Esse trabalho útil aqui gira, então, né, o motor, e essa energia é levada às rodas, né, para que elas também girem e assim o veículo se desloque. Esse processo de queima, então, ele tem o seu passivo, né, o passivo no momento da extração, né, do combustível, né, e também o passivo no momento da queima. O que se discute, né, há muito tempo é uma alternativa, né, a essa energia, né, que outra fonte de energia poderia, né, substituir a energia química presente nos combustíveis fósseis. E aí se fala e se trabalha já há muito tempo na questão da energia elétrica, né, gerada por várias outras fontes, né. Há exemplo da termoelétrica, né. A termoelétrica, ela, na verdade, ela só modifica o local da queima do combustível, né. Você vai queimar numa usina, né, esse combustível, que pode ser carvão, né, que pode ser madeira, que pode ser o próprio óleo, diesel, né. E essa queima vai gerar energia, e a energia vai ser enviada para consumo no motor, a exemplo dos motores elétricos. Mas a energia elétrica, ela também é fornecida por outras formas, gerada, né, e distribuída por outros meios, né. O exemplo é a hidrelétrica, né, onde você usa a energia potencial hídrica, né, a diferença de altura de um nível de um rio, né, de uma queda d'água, e faz essa água acelerar e gerar energia através de um gerador, que em essência é o inverso de um motor, né? O motor, ele recebe energia e devolve trabalho. E o gerador, ele recebe o trabalho, que seria o deslocamento da água, e gera a energia. E atualmente, né, você tem a geração de energia elétrica através do sol, né? Que são as células, né, que recebem o fóton, né? E através de materiais semicondutores, né, geram uma corrente elétrica. O automóvel híbrido, dá para dizer assim, né, uma evolução do automóvel convencional, né, ele tem a dualidade, né, de você poder queimar combustível fóssil, né, e apenas consumir a energia elétrica. Não é um modelo novo, a gente conhece, né, o modelo ferroviário, as locomotivas são híbridas, né, há dezenas de anos, né. Mas no automóvel, o veículo, né, que a gente conhece como nosso carro, né, o automóvel da cidade, né, o veículo urbano, ele tem aproximadamente 30 anos nessa tecnologia, né, entre 20 e 30 anos. O híbrido, então, como é que ele funciona? Ele tem um motor, né, de menor dimensão, né, menor aspiração de ar, que a gente chama de cilindrada, né. Ele tem um motor de baixa rotação. Esse motor de combustão, ele é de baixa rotação e baixa cilindrada. E, paralelo a ele, está ligado um motor elétrico, movido, logicamente, né, a energia que ele recebe são de baterias. O que acontece é que quando o carro tem um excedente, por exemplo, ele está descendo uma ladeira, né, o motor a gasolina, ele vai ter um excedente, a energia dele não vai estar sendo usada para locomover o veículo, então ele abastece ou reabastece, completa a bateria. No momento de uma subida, ou no momento onde a demanda de energia é um pouco maior, ele pode entrar com os dois motores, né? E em momentos onde você tem a bateria carregada, né, e pouca carga, ou seja,
um plano, né, um asfalto, um local mais de menor carga para o veículo, né, atua somente o motor elétrico. Então, com isso, os consumos, né, de combustível, né, e logicamente que o impacto ambiental da queima do combustível também é reduzido. Então, esse modelo híbrido seria uma transição, né, entre o motor tradicional, né, a combustão, e o motor o veículo, né, com motor totalmente elétrico. Já existe, né, e isso não é novidade, né, já há mais de 10 anos, veículos totalmente elétricos, né, onde você tem uma bateria, né, posicionada geralmente na parte inferior do veículo, né, na base do veículo, né. Essa bateria pode ser de íons de lítio, né, ou outros materiais, mas seria essencialmente baterias similares, né, ou parecidas com as dos celulares, né. E essa bateria, ela se carrega, vamos dizer assim, de duas formas. A principal é você, através de uma fonte, né, por exemplo, uma tomada, né, o sistema da rede elétrica convencional, né, em casa mesmo ou nos postos de abastecimento. E também nos momentos onde você tem as frenagens, né, existe o sistema regenerativo, que a roda, por ela ser um motor elétrico, que você aplica a energia e recebe trabalho, quando eu estou freando, na verdade, eu estou colocando um trabalho de frenagem. E esse trabalho é revertido em forma de energia. Então você consegue recarregar a bateria também numa descida, por exemplo, com um veículo 100% elétrico. Pensando em vantagens e desvantagens desses veículos, vamos lá. O motor a combustão, ele tem um torque, que seria o retorno de trabalho muito, muito grande, vamos dizer assim, né? Você tem a facilidade da obtenção do combustível, né? E você tem uma rede, né, hoje de manutenção, de conhecimento, né, na área de manutenção já bastante elevado, ou seja, em vários locais, em vários postos de serviço, né, você consegue fazer a manutenção do motor assim. Os automóveis híbridos, você já tem a questão da eletrônica, né, que tem que conversar o motor, a combustão com o motor elétrico. Então, o serviço, por exemplo, de manutenção, né, os reparos desses veículos exigem, né, um profissional habilitado, né, capacitado para trabalhar com esse veículo, né. Esse veículo tem a vantagem de você usar o sistema de postos de abastecimento misto, né, tanto combustível fóssil quanto combustível, no caso a energia elétrica. Então você tem autonomia maior desse veículo, né, e uma preocupação menor com a rede de abastecimento. Já o veículo 100% elétrico, ele tem uma carga de eletrônica, né, embarcada bem maior, né. Você tem a questão das tecnologias, né, de ponta, por exemplo, na área das baterias, né. E você também exige uma mão de obra específica, qualificada para esse tipo de veículo, né. Se a gente olhar no cenário assim geral, a tendência é que fique, né, nas próximas décadas, né, o veículo 100% elétrico como um modelo de mobilidade urbana, né. A geração de energia, logicamente que tem que ser também limpa, não dá para a gente pensar hoje em termoelétrica para gerar energia elétrica para um carro 100% elétrico. Aí seria uma contradição, né? Você estaria apenas tirando o local da poluição. Ele vai poluir lá numa termoelétrica, né, em vez de poluir dentro de um grande centro. Agora, se a gente pensar no sistema vinculado à energia solar, a gente entende hoje que é um dos sistemas mais limpos, né? Até mais do que, por exemplo, as hidrelétricas. Lógico que não existe, né, nenhum sistema que não há impacto ambiental. O impacto vai existir no momento onde você pensa nos descartes das baterias, na reciclagem dessas baterias, ou, por exemplo, nas placas solares, né, nesses painéis, né, a reutilização deles, a reciclagem, a destinação deles, né. Então, obviamente que há também um impacto. Mas a gente entende que, comparando-se ao modelo convencional, né, há vantagem sim, né, e temos que nos preparar, principalmente os cursos ligados a essa área, os profissionais que atuam na área da mobilidade, né, de veículos, principalmente do uso urbano, tem que se preparar para essa nova realidade que é o veículo elétrico. Logicamente que a gente está falando de automóvel, de veículo, né, 4 rodas, mas também aplica-se também às motocicletas, né, e as bicicletas elétricas que a gente vê hoje, que são um segmento em grande ascendência, né, aqui no Brasil, assim como no mundo inteiro, né.
E os sistemas o veículo sendo também compartilhado, né? O compartilhamento de veículos também é uma realidade, né? Pensando em sustentabilidade, né? E uma necessidade para se pensar que não precisa cada habitante do globo terrestre ter o seu veículo, né? Se você vai utilizar ele 2, 3% do tempo da sua vida, né? Você pode pensar em compartilhamento também de veículos como uma forma de sustentabilidade na área da mobilidade.